prazer, eu sou Giovana Lopes, a apresentadora oficial do Pod Café, e aqui do meu lado está ele, Pedro Melo Júnior, CEO da Beach Coffee. Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia, Giovana, tudo bem, querida? Que tudo bom, ótimo. Mais um sabadão aqui às 9 contigo. Mais um sábado, iniciando cedinho com café, biscoito ou bolacha, né? Eu não sei pra quem tá assistindo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar pra geral, ativar o sininho e nos seguir nas nossas redes sociais, né, Pedro? É isso aí, gente. Pra iniciar o nosso sábado, vamos receber ele, que é radialista, jornalista e comentarista político. E Serrão. que comentarista político, hein? Seja muito Serrão, bem-vindo, muito bem-vindo. Pra mim, uma alegria Serrão, imensa. aqui no Pod Café, que coisa linda. O nome desse programa é maravilhoso. Vocês sabiam que eu uso Pod Café, sabe pra quê? Pra turbinar os meus bonsais. Pod Café é muito bom pra turbinar o bonsai. Sim, e também pra dengue, sabia? Pro Aedes aegypti, se você colocar o Pod Café na água e deixar ali, ele não vai, o Aedes aegypti. Quem descobriu isso foi uma cientista brasileira aqui da USP. Agora, o Pod Café podia espantar tirano do Brasil, né? Seria um papel bom pro Eita, café. que ele já começou atacando. Seria maravilhoso. Já começou. Já levava o Pó de Café, eles iam também. A tonelada, né? A tonelada. Já tô aqui, ó, com a minha bolachinha, esperando um cafezinho. Mimo maravilhoso. É muito prestígio isso, hein? Mimo, e o meu mimo? Tá merecendo, Mimo? Ele tá merecendo? Ô, Mimo! Se eu não trazer pra ele... Quebra, né? Quebra. É mandado embora. Nossa, Serrão já começou, né? Serrão Gosto é assim. forte. Serrão Gosto assim. já tá no nome, tá na essência, Café tá no pesado, sangue. né? Vamos Pó brindar, de café. então, a participação do Serrão aqui no nosso Serrão, Pod uma Café. satisfação tê-lo aqui conosco. Saúde, Muito obrigado saúde. pelo convite Obrigado e vir a participar vocês. do nosso Pod Café by Beach Coffee. Ai, colocaram açúcar, muito bom. Espera que eu sinto. Agora eu vou despertar. Vamos lá, então, iniciar. Você é conhecido como Serrão, mas seu nome é Jorge Serrão, né? Isso. Você se tornou uma autoridade com sua opinião política. Como foi crescendo isso na sua carreira? Seu posicionamento em relação à política? Isso é interessante, né? Eu nunca pensei que fosse ser repórter político. Comecei a minha carreira em 1983, eu fui repórter policial, depois, logo em seguida, acabei entrando na área dos escândalos econômicos, financeiros, e aí não parei mais. Então, acabei virando repórter político, comentarista político, muito em função do que eu cobri como escândalo financeiro ao longo da história. Então, a política brasileira é escandalosa, foi por isso que eu acabei nela. Mas você nunca iniciou pensando, vou comentar política, não? Não necessariamente, não. Política é algo que você já gostava ou você Sempre criou... estudei muito, estudo muito história, tenho muito conhecimento de história do Brasil, invisto Legal. muito em livro, minha biblioteca é muito grande, então Muito eu bom. sempre acompanhei e tenho uma curiosidade histórica sobre o estudo das tiranias. Como é que você tem os modelos autoritários pelo mundo afora ao longo da história? Os estudos da tirania. Uau! Poxa, Serrão, surpresa, hein? Tirania. Fala um pouquinho o Barão de Fala de algumas- Montesquieu. Sobre Fala um pouquinho de algumas tiranias aí. O pra Barão gente- de Montesquieu define a tirania quando você tem uma união espúria entre o poder executivo, temos 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. A tirania acontece quando você tem o poder executivo se juntando com o judiciário para patrocinar o autoritarismo. Aqui no Brasil aconteceu diferente. Aqui no Brasil, quem tem o protagonismo do poder hoje é o judiciário, que está tendo mais força que os demais poderes, por omissão, principalmente, do poder legislativo e por condescendência do poder executivo. Então, aqui, a tirania tupiniquim é um pouco diferente. Bom. Como tudo nosso, né? É uma bagunça. Uau! Foge do padrão. Fiquei ansiosa pra gente falar desse assunto. Eu gosto muito... Eu tô falando de boca cheia. Eu gosto muito de falar sobre política. Eu acho que a geração que a gente vive e o mundo atual, a gente precisa, né?
estudar, entender sobre política. Principalmente o mesmo. jovem, né? Não, e Serrão? evoluiu, O jovem né? precisa se envolver mais nesse A processo. juventude no Brasil, ela está ganhando consciência política. Isso é um movimento bacana. Amém, muito bom isso. É. Serrão, como você vê as diferenças na carreira jornalística desde quando começou, né, até hoje? Conta pra gente quais foram também as principais mudanças que você observou no campo. Mudou muito? Totalmente, mudou demais. Eu sou daquela época da escola da antiga Última Hora, que tinha a filosofia do Samuel Weiner, do lugar de repórter é na rua. E hoje você não tem mais isso. Hoje o repórter hoje virou um cara muito de redação, do mundo da internet, meio fora da realidade. Então a gente precisa voltar com o jornalismo que cubra o mundo real onde vivem as pessoas. Esse contato com as pessoas é fundamental. Eu sempre faço questão, como comentarista político, de ouvir as pessoas no metrô, no ônibus, no trem, na rua, para a gente sentir o que as pessoas estão realmente sentindo. Porque você emitir uma opinião sem avaliar o que a população está falando, você pode estar sendo pretensioso e leviano. E o jornalismo Isso. não é isso. Jornalismo corpo a corpo, é isso que você está falando, O jornalismo né? é o Porque você relato objetivo da realidade. Jornalismo você tá é isso. na essência, sentindo o que o povo está pensando, convivendo com o povo. Concordando ou discordando, mas é gerando legal debate. O jornalismo tem um papel salutar ao longo da história de gerar debate. O papel do jornalismo é gerar debate. Trazer a notícia, processá-la para virar informação, de repente ela poder ser alvo de uma opinião, mas para aquilo gerar debate livre, aberto e sério. E não o que a gente está vendo hoje, que é um troço panfletário, ideológico, agressivo, violento e que não está cumprindo o seu papel como o jornalismo tem que ser. Falando no campo atual, tá? Você que tem esse contato com a população, como você falou, vamos falar da política de hoje. A população, ela tá satisfeita? Não. O brasileiro, para usar um trocadilho, está muito PT da vida com a política. Está muito PT da vida com a atuação do nosso poder judiciário, que em vez de estar focado em praticar justiça, está fazendo política, que não é o seu papel. Então, o Brasil está cheio de distorções. Você tem o legislativo que não legisla, você tem o judiciário que faz política e o executivo que é incompetente. Então, a Há muito população, tempo. você vê, pela sua análise, que está insatisfeita. Está insatisfeita. E o que a nossa população não consegue perceber, mas a gente tem que tentar levar esse debate, é que o problema brasileiro tem duas faces. Primeiro é político. Se a gente não pensar politicamente, não tem solução. E segundo, o grande caos brasileiro é a estrutura do Estado brasileiro. Muito pesada, é um né? Estado pesado, Demais. corrupto, um Estado que não tem controle, a sociedade brasileira não tem controle sobre esse Estado. E aí, como ela não tem controle, o Estado faz da sociedade o que ela quer. Então, esse é o problema brasileiro essencial. Se a gente não mexer nisso, não criar um artifício constitucional debatido para isso evoluir, a gente não avança no Brasil. Temos um problema sério aqui. O Brasil tem excesso de lei. É muita lei em vigor. E muita lei que precisa ser cumprida, que nunca é cumprida dentro do espírito da lei. E agora tem a inovação. As brechas, né? E agora tem a inovação com a juristocracia aí, de que ela interpreta a lei como ela quer. E aí ela pratica ou o rigor seletivo para punir quem ela tem interesse de punir, ou o perdão conveniente para ela salvar a pele de quem ela acha que vale a pena fazer. Então, isso não é justiça, isso não é Estado de Direito, isso não é um país que a gente quer ter baseado na legalidade com legitimidade. Então, a luta do Brasil tem que ser essa. Isso mesmo. Serrão, aí, pegando carona nisso que você está falando, de justiça, né? Então, o Brasil é um país que se torna frágil quando alguém vem fazer investimento aqui. Justamente porque eles mudam as regras de acordo com a vontade. E aí isso gera o quê? Uma insegurança jurídica. Total. E o investidor aqui no Brasil, investidor de verdade, não é o especulador de mercado financeiro. O cara que quer abrir um negócio aqui, ele encontra todas as dificuldades. O empreendedor aqui no Brasil é um herói. É um herói mesmo. É um verdadeiro herói. Então isso não era para ser assim. O país que tem toda a potencialidade, matéria-prima, faltava melhorar a qualidade humana, a gente ter mais educação. Educação é uma soma da formação moral familiar com ensino técnico de qualidade,
para você poder se desenvolver e ser um trabalhador, um empreendedor pensante com visão estratégica. Muito bom. Vamos falar sobre liberdade da imprensa, né? Em breve estaremos comemorando o Dia da Liberdade. Qual é a sua visão sobre a liberdade de imprensa atualmente? Como você acredita que ela está sendo tratada no Brasil e no mundo? Vamos lá. No Brasil, a questão essencial é da liberdade, não só a de imprensa. A gente não está tendo liberdade para as coisas mais fundamentais. A de imprensa, então, no Brasil, ela sempre foi muito relativa, porque nós temos dois tipos de censura. Ou você tem a censura estatal contra o veículo de comunicação, ou você tem uma censura econômica que também atrapalha esse veículo de poder ter possibilidade de se desenvolver e existir, ou você tem a pior das censuras, que meu grande mestre, um dos meus primeiros chefes de jornal em que eu trabalhei, jornalista Hélio Fernandes, que viveu 100 anos, irmão do Milor Fernandes, ele dizia que a pior censura é a censura do dono do veículo de comunicação, que é contra essa o seu leitor, o seu usuário do serviço não tem a menor defesa, porque é uma autocensura. Ela é a pior que pode existir. E no Brasil a gente tem muita autocensura. Além das outras formas de censura que acontecem e que são inconstitucionais. O ordenamento jurídico brasileiro, a nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal, já tomou várias decisões, tem súmulas que não aceitam a censura. Então a censura não pode ser promovida principalmente pelo Poder Judiciário, como tem ocorrido. Ocorreu na última eleição. Né? Ocorreu na última eleição. E aí deu o quê? Os tais dos tweet files. Tweet file é isso. Explica um pouquinho pra gente. Tweet file foi isso. Uma denúncia do Elon Musk, que pegou lá informações dos empregados dele no Twitter, aqui no Brasil, que relataram que sofreram pressão do Tribunal Superior Eleitoral, da Polícia Federal e de outras autoridades para censurar. Sério. Censurar é inconstitucional. Para tirar conteúdo. Tirar conteúdo é censurar. É censura. Você tirar perfil do ar é censurar. É censura. Isso é inconstitucional. Então, o Twitter, ficou aquela dúvida, o Twitter acabou obedecendo a essa ordem porque não teve outro jeito de obedecer. E naquele momento, a política mundial do Twitter fazia o jogo woke, o jogo que aceitava que, né, vamos obedecer ao sistema sensório que está operando no mundo. E o jogo mudou, Elon Musk comprou o Twitter, mudou essa visão, e aí veio a denúncia, e a denúncia agora incomodou. Ficou claro para o mundo que o Brasil está passando por uma tirania. E por que as pessoas ainda não acreditam que o Brasil está passando por isso, por essa censura? Estão começando a acreditar, porque as pessoas não têm a fácil percepção da realidade. Quem consome informação pela mídia tradicional, pela mídia convencional, antiga, não tem acesso a esse tipo de informação. Agora, quem está ligado em rede social o tempo todo, e a maioria dos brasileiros hoje tem a noção exata do que está acontecendo. E o que está acontecendo incomoda. A gente teve uma eleição passada em que houve censura oficial praticada pelo Tribunal Superior Eleitoral ou com a conivência do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é inconstitucional. Nada justifica, nenhuma defesa da democracia justifica qualquer tipo de censura. A censura é burra. A censura é uma tragédia. O Brasil teve censura oficial entre os anos de 1968 e 1978. Foram 10 anos de censura com o ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 1968. Foram tempos trevosos. O brasileiro não soube o que aconteceu de errado, nem praticado pelo regime dos presidentes militares e nem pela esquerda revolucionária que queria implantar o comunismo aqui. Então a censura nos privou de saber a verdade dos fatos. Isso foi uma tragédia para esse país. Muito ruim isso, né? Porque é uma desinformação, na verdade, que leva para a população. Claro. A partir do momento que você não consegue passar a realidade, fica muito complicado. O desinformado faz besteira, o desinformado decide errado. É isso. Sim. É uma tragédia. Você acha que o Brasil pode evitar cada vez mais a censura ou não? Pode piorar? Temos que cumprir a Constituição. Nossa Constituição, ela tem defeitos, ela é uma Constituição muito longa, 250 artigos, já foi
emendada 128 vezes, mas ela é a Constituição. É o texto maior legal que tem que ser obedecido aqui. E se lá está claro que não pode haver censura, se o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não pode haver censura, com base no texto constitucional, não pode nem o Supremo agora chegar e reinventar que a censura pode ser flexibilizada. Não tem censura flexível. Censura é autoritária, é totalitária, é tirânica. Não podemos aceitar censura de jeito nenhum. Eu sempre brinco com todo mundo. No Pânico, uma vez eu falei, eu sou incensurável. Ponto. Mas pelo Brasil que a gente vive atualmente, você acha que ela pode aumentar? Não, pode piorar? Não, porque as pessoas estão reagindo a isso. E hoje, a maneira como a informação circula, você não tem como censurar, a censura vira estúpida. Você censura, tenta censurar, impedir a veiculação de uma informação aqui, o outro já está liberando ali. Então já era, não tem. A censura cai no ridículo. O censor é um ridículo. É um desmoralizado de cara. O nosso podcast, ele já passou por isso, né? De falar de política e o corte serem derrubados de outra plataforma. Como você vê isso? Isso é um absurdo. A internet, ela nasceu para ser livre. Ela foi criada, desenvolvida pela tecnologia militar americana, mas quando ela foi disponibilizada para o mundo acadêmico, que foi quem efetivamente começou a implantá-la, a ideia dela é ser um espaço livre para a difusão do conhecimento. É lógico que isso se distorceu. Você hoje na internet você tem grande difusão de conhecimento, mas você tem também muita porcaria. Você tem alta difusão de pornografia, que é o que dá mais dinheiro na internet, mas você tem também essa possibilidade. Mas você tem a possibilidade do conhecimento e da liberdade para difundir a informação. Isso é essencial, a gente tem que aproveitar o lado bom dela e não o lado ruim. Exatamente, é o que nós estamos fazendo aqui, usando a internet para fazer um podcast livre, educativo, informativo, com conteúdo. Promova o livre debate, sem frescura, uma conversa legal no sábado, né? Que todo mundo que está aí descontraindo, acordando, vai poder ouvir, escutar, debater, pensar e depois dizer concordo ou não concordo. Né? Vamos lá, você tem se destacado na plataforma X, antigo Twitter, né? Como você avalia a influência desta rede social no debate público no Brasil hoje? Eu adoro o Twitter, adoro o X. Eu entrei em 2009, eu devo ser um dos que tem a mais publicação no mundo. Uau, eu não tenho tenho mais de 50 mil publicações no Twitter. Nossa. 50 mil, Sérgio? Mais que isso. Desde 2009, que eu sou usuário do Twitter. Eu acho muito difícil o Twitter. Tenho quase 300 mil seguidores. E a coisa que eu mais adorava, eu sempre em jornal eu trabalhei muito fazendo manchete de jornal, fechando o jornal. E a coisa que eu mais adorava era escrever em 180 caracteres. O Twitter mudou essa regra. Para mim, isso foi chato. Eu me divertia com aquela limitação dos 180 caracteres. Mas agora ficou legal, Twitter, o X vai evoluir, vai virar uma super rede social. Vai concorrer, vai trazer a concorrência importante que o mercado precisa. O YouTube precisa de concorrência. Concorrência é sempre benéfica e isso é ótimo. Ainda mais que o dono do Twitter, o Elon Musk, assumiu o compromisso na defesa da liberdade de expressão. Então, isso é importante, tem que ser apoiado. Muito bom mesmo. Isso tem que existir. O Brasil, como você acabou de falar agora há pouco, tirando o período lá de 10 anos que ficou aí com censura oficial. Censura de oficial. 68 a 78 foi 68 censura a 78. oficial. 68 a 70. A 78. A 78. Foi Censura oficial. Durante a vigência do famigerado ato institucional número AI-5, né? O AI-5. O AI-5, né? Conhecido como AI-5, né? Depois disso não tivemos mais, foi tudo liberado, né? Mais ou menos. Aí você ainda assim, teve gente viciada em censura, você ainda tinha o resquício do regime que censurou, operando de uma certa forma. Aí você teve os veículos de comunicação praticando autocensura, que eu falei ainda agora, o que o Hélio Fernandes muito bem criticava. Então isso é um problema. Existe até hoje, né? Sempre. Sim, porque aí eles publicam o que interessa. Exatamente. Não é isso? Fica difícil, né, para a população saber a informação Só que verdadeira. Hoje, aí tem a rede social que quebrou esse modelo. Na sua opinião, Serrão, a rede social para o jornalista, como que ela agrega? Como que ela ajuda?
Como que você vê a rede social? Tem um aspecto importante. Primeiro, ela te dá velocidade na difusão do que você quer comunicar. E segundo, ela permite que você interaja com as outras pessoas. Quando você tenta privar essa interação, é que você não está usando bem a rede social. Sim. Rede social é para você receber elogio e crítica e poder reavaliar se aquilo que você publicou, veiculou, é verdadeiro, falso, se está certo ou está errado, o que pode acrescentar ou não ao que você lançou para o debate. Mas o debate é fundamental. E o Brasil tem um defeito horrível. É um país que não gosta de debater as coisas importantes. Então a gente tinha que estar discutindo coisa séria aqui. Mudança da Constituição, reforma política, mudança no modelo eleitoral, contagem pública de voto, que a gente tem direito de ter uma eleição com a máxima clareza possível. Não está se atacando o sistema eletrônico de votação. A gente está dizendo que ele tem que ser aprimorado. E a Constituição diz que tem que ter contagem pública de voto. Então a gente tem que obedecer à lei. Mas É simples, obedecer à lei. É isso. você acha, não é que a população não goste. Você, olhando para a atualidade, tá? Você acha que a população não está com medo de se posicionar? Não, mais ou menos. O povo brasileiro não chega a ter medo. Por tudo que já vem acontecendo, pessoas sendo, né, Por incrível que presas. pareça, as pessoas estão vendo aí a tirania agir de maneira aberta, mas a maioria, você vê a reação das pessoas em rede social, ela é pesada. Fazem até críticas muito pesadas, exageradas ao poder hoje, sobretudo o judiciário. O judiciário brasileiro não era para estar sofrendo o desgaste que está sofrendo. Da mesma forma como os militares também estão sofrendo o desgaste que estão sofrendo, porque não souberam fazer bem a transição do governo Bolsonaro para a era Lula. Então, estão pagando o pato da incompetência deles como instituição. Serrão, como você reage às críticas nas redes sociais em relação aos seus comentários? Abertamente, com a maior tranquilidade, sem nenhum ataque, tanto que sempre começo meus programas e comentários sempre enaltecendo meus amigos e meus amados haters, que eu tenho os haters. Sim. E a gente tem que aceitar todo mundo. O debate político não pode ter ódio. Bronca é ferramenta de otário. Sim, não também pode. acho. Você tem que ter capacidade de Você debater. tem que ter argumento. Argumento, debater, parar com essa informação, história de xingar. de falar que o outro é inimigo do outro. Hoje eu que isso, analisei aquilo uma outro. notícia que um jornalista da TV estatal brasileira chamou o Michael Schellenberger de vagabundo. Pô, você não usa um adjetivo desse contra nenhuma pessoa. Sim, Isso sim. não contribui em nada para o debate civilizado. Então, Só o debate aumenta tem o que ódio. ser tranquilo. Sim. Não tem espaço para ódio na política. Eu também Você acho já que não. sofreu Eu acho que censura desopilar já. nas suas redes sociais, mídias digitais? De tentarem atacar, sim, mas sempre fui um driblador da censura. Por isso Você que eu já digo foi que eu sou alguma vez incensurável. bloqueado ou não? Já tentaram bloquear. Eu tive um site chamado Alerta Total, que durou de setembro de 2005 até 2019. Em 2019, ele foi tirado do ar sem que eu soubesse o motivo disso ter acontecido. Em 2019. 2019. E um até site hoje que teve você- milhões de visualizações. Um blog que tinha milhões de visualizações. E De você não política. sabe até hoje? O Google nunca me explicou qual o motivo pelo qual eu fui derrubado ali, oficialmente. Cara, então, quer dizer, eu não entendo disso, mas oficialmente qualquer uma dessas empresas da internet, Google, qualquer outra, pode tirar você do ar. Podem. E não dá, e fica por isso mesmo? Não bem assim, porque agora já tem um movimento nos Estados Unidos que vai começar uma onda de processos contra essas empresas por desrespeitarem a própria primeira emenda dos Estados Unidos, que proíbe censura também. Garante a liberdade de expressão. Então, o mundo está se amoldando a uma nova realidade. A gente teve um sistema de poder mundial que tentou promover a tirania. Só que essa tirania está caindo, está se desmoralizando por ela mesma no mundo. Não é uma questão brasileira. A juristocracia é um fenômeno mundial. Donald Trump, que vai voltar agora à presidência dos Estados Unidos, foi vítima desse modelo. E aqui Sim. no Brasil estamos vendo a mesma coisa. Então, tem que ter um aprimoramento. O poder judiciário é muito importante, ele tem que ser Sim. muito valorizado, ele tem que ser um poder que ajude Extremamente a neutro, equilibrar tem que ser a neutro, né? sociedade. E tem que ser neutro. Exatamente.
Totalmente Exatamente. neutro. Ele está lá Ele para tem que- julgar ele tem e que preservar a Constituição. Julgar equilibradamente as pendengas sociais. É esse o Sociais. papel dele. Agora, quando ele tem representantes que começam a fazer política, ele está se corrompendo. Ele está perdendo os seus valores essenciais e se desmoralizando. A autoridade pode tudo, menos duas coisas. Ela não pode se desmoralizar e nem abusar da autoridade. Com certeza. É isso. Com certeza. Esse ano é ano de eleição, né? Eleição o que municipal. você pode falar pra gente sobre como podemos melhorar nessa eleição? Você Primeiro, escolher melhor candidato. Segundo, a gente tem que fazer uma pressão social muito grande para exigir que nós tenhamos liberdade plena nessa eleição. Plena, para todos os lados. Ah, mas a crítica foi destrutiva. Dane-se. Na política tem que ser a crítica aberta, sem censura. Não é legítimo que o Tribunal Superior Eleitoral queira impor regras que vão atrapalhar o debate, o livre debate político. Se não tiver livre debate político, não precisa ter eleição. Você está na tirania, você está na ditadura. Nós não queremos isso. Serrão, e os fake news? Fake news você combate, sabe como? Com a verdade. Você mentiu, eu conto a verdade. Acabou. E se você mentiu, você se responsabiliza pela sua mentira, E não é verdade ou não? dependendo do grau da sua mentira, se for criminoso, ele cair em calúnia, injúria, difamação ou outro crime, você tem que ser punido por isso. Agora, ser censurado, jamais. Então, e tem toda uma legislação para punir. Tem, Não é já isso tem. que já existe. Já tem. Tem até excesso de legislação para punir, para perseguir as pessoas utilizando a interpretação do que seria calúnia, injúria e difamação. Esse é outro problema que tem que ser debatido e consertado pelo legislativo. Mas você acha que no Brasil eles estão punindo? Estão. Você hoje tem inovações na lei que foram criadas na era Dilma Rousseff que podem levar uma pessoa que publique algo na internet e seja considerado calúnia, injúria e difamação, só porque foi publicado na internet, você pode pegar 12 anos de cadeia, regime fechado. Está na lei. Isso é uma loucura, hein? Isso é um Isso absurdo. é uma loucura, porque 12 Nenhuma anos ditadura, de cadeia, meu. nenhuma ditadura no mundo tem algo parecido com isso que o Brasil tem. Está em vigor. Pouca gente sabe. Eu não sabia, Serrão. Eu acho assim, 12 anos você falar por uma informação, por uma calúnia, é fora do Calúnia, contexto. injúria ou difamação, Fora eles do somam, contexto, já que porque você tem um monte de outras o penalidades no fato de Brasil. ser veiculado em rede social, essa legislação da era Dilma, diz que pode multiplicar por 3 a pena. Olha só que loucura. Então, E pra isso é outra- tirania. E pra outras, pra roubar outras um coisas celular, não, criminais não e tem. Pra outras outros coisas, crimes que Não tem. são bem abrandos. Viva a né? saidinha para os outros crimes. Então, é meio... Dá uma É indignação, um contrassenso, né? Isso. Então, mas o grande problema é que a pra entender. sociedade brasileira não debate isso, o parlamento brasileiro não debate isso. A gente tem um Congresso Nacional que está sendo estúpido, covarde, está sendo corrupto, porque ele deveria estar regulando as relações de poder. Os 3 poderes foram feitos para ter um equilíbrio entre eles, mas o equilíbrio dinâmico, não é estático, é dinâmico. Um pode discordar do outro, um pode ter embate com o outro, mas não pode ter o que está acontecendo hoje, a hegemonia de um poder, que por acaso é o poder não eleito, sobre os demais poderes. Isso está errado e tem que ser debatido com clareza, sem frescura. E Muito o parlamento não debate isso. Muito bom. Eu vi ontem, eu acho que foi ontem, uma notícia, né, que foi aprovado no Senado aquela votação em relação à discriminação das drogas, né? Isso. 53 votos contra 9. O que, é que você acha Os disso? senadores aprovaram que não pode Que não haver, pode haver. consumir droga no Brasil, ponto, é crime. O que é que você acha disso? A maioria da sociedade brasileira concorda com isso. Concorda com Só isso. que uma grande parte da sociedade brasileira discorda, porque ela vive do narconegócio. Ou depende do narconegócio. Esse é um problema brasileiro, tem que ser enfrentado também. Hoje as atividades econômicas estão muito influenciadas pelas atividades ilegais. A gente tem que debater isso também e mudar esse modelo. Tem que ter negócio honesto. Mas hoje a gente está contaminado pelas coisas erradas. Difícil de lidar com isso. Aproveitando o que você está falando, você acompanhou o que aconteceu aqui em São Paulo no transporte municipal?
Esse é um exemplo. E não é só no transporte municipal. Você tem corrupção do narconegócio, lavagem de dinheiro em várias outras atividades pelo Brasil afora. O difícil é pegar isso. É isso. Essa lavagem de dinheiro é muito difícil que você pega. Gente, que bate-café incrível de conhecimento. Gosta assim, né? Quando a gente aprende, fica várias Serrão interrogações na nossa cabeça, né? pra gente pensar. É uma enciclopédia ambulante, né? É um Twitter. Pra gente pensar, refletir, né? E a gente convida você que está nos assistindo também a não ter medo, né? De se posicionar, de falar, de estudar, de entender sobre assuntos que nós precisamos debater na cidade onde a gente mora, no estado, e não só na cidade onde a gente mora, mas no país. É muito importante, até pra gente deixar para as nossas futuras gerações, né? Sim, Serrão, com certeza, Giovana. temos uma pergunta que é padrão, tá? E eu tô curiosa pra saber a dele, Júlio. Vamos ver. lá, hein? Vamos ver o Serrão aí. O que ele vai Serrão, falar? quem você convidaria pra tomar um café da manhã, um café da tarde, um café da noite, pra papear, falar um pouco? Quem você convidaria? Pode ser qualquer pessoa. Ministro Alexandre de Moraes. A gente conversaria sobre o Corinthians e sobre o Flamengo. Hoje aqui o negócio tá... Hoje aqui, Giovana, o negócio Eu tá... acho que esse Estão café eu não querendo ia querer, incendiar não. o pó de café, hein? Não, mas eu dei o tema. É sobre o Corinthians e sobre o Flamengo que Mas a gente eu acho que eu falaria. não queria falar sobre nada com ele. Muito bom pela coragem. Serrão, muito obrigada pela sua presença aqui no Pod Café. Estamos de portas abertas. Gostei muito de conhecer mais, entender mais, né, sobre esse meio. Então, sempre que você quiser voltar, estaremos de portas abertas. Para mim foi uma grande honra. Muito obrigado. Pod Café campeão. Parabéns para vocês. Obrigada. Serrão, aproveita, deixa suas redes sociais aqui no nosso Pod Café. No Twitter, no X, vocês me acham no @alertatotal. E Alerta no Instagram e nas outras redes é o número pessoal que não gosta muito, mas é Jorge Serrão, @JorgeSerrão13. Muito obrigado, né, por participar de mais um Pod Café nesse sábado de manhã. Giovana, Muito obrigada, Pedro. eu que agradeço, Giovana, você, a sua participação sempre aqui comigo, eu com você, você comigo, e vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado e toca o sininho. Ativa o sininho, compartilha pra Ativa o geral. sininho, Que compartilha. sábado que vem temos mais um encontro marcado no Pod Café. Te esperamos Obrigado. aqui. Tchau. Obrigado.